Olá, meu nome é Jamile Fernanda, eu sou advogada, especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Pisa, na Itália, mestre em Direito pela Faculdade de Instituição Toledo de Ensino em Bauru. Hoje nós vamos falar sobre o tema envelhecimento ou processo de envelhecimento. Esse tema é um tema um pouco desconfortável para algumas pessoas, já que a sociedade tende a sempre buscar manobras de retardar este envelhecimento, enaltecendo sempre a questão da juventude, da beleza, como se o envelhecimento também não tivesse a sua beleza e a sua consideração e a sua parcela de contribuição na sociedade. O caput do artigo 230 da Constituição Federal de 1988 prevê que cabe à família, à sociedade e ao Estado cuidar de seus idosos, garantindo participação na comunidade, assegurando a sua dignidade e o direito à vida. Então, em razão desse garantindo a dignidade e o direito à vida, cabe de forma subsidiária ao Estado garantir aquilo que a família e aquilo que a sociedade não tem feito. Falando um pouquinho sobre a questão da sociedade e a questão de que os idosos sofrem preconceito, porque nós temos aquela visão de que os idosos ou a pessoa que está num processo de envelhecimento, ele tem que somente cuidar dos netos, ou ele tem que somente fazer tricô ou cuidar de coisas da casa. É muito difícil uma pessoa idosa ela poder sair numa praça para namorar. A sociedade tem um certo preconceito porque ela entende que a pessoa idosa já está à beira da morte e ela não teria que partilhar desse tipo de qualidade de vida, de um passeio, de entretenimento, de viagem. E nós sabemos, o Brasil já sabe que economicamente há uma grande parcela de idosos ativos, porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 80 anos e 80 anos muito bem vividos. Então já se descobriu que os idosos são ativos e estão na sociedade. Então uma questão importante é que esses idosos eles não precisam retardar este envelhecimento para que permaneçam dentro da sociedade. Mas o que acontece é manobras de beleza, de estética, para que disfarce a questão estética mesmo de sinais de envelhecimento que deveriam ser considerados comum, Então, o Estado, na verdade, tem o dever de trazer efetivamente, viabilizar o acesso dos direitos fundamentais da pessoa idosa, possibilitando o acesso ao lazer, ao entretenimento, à saúde, de forma adequada, à educação e ao trabalho. E a sociedade abraçar realmente essas pessoas idosas que têm grande contribuição com a sociedade. E não excluí-las em razão de que não são mais jovens e não poderiam contribuir de forma que a sociedade padrão determina. Então, em relação à atuação do Estado, no sentido de trazer manobras de programas de políticas públicas ou alguma outra forma que trouxesse a responsabilidade para a sociedade também de garantir esses direitos nesse processo de envelhecimento. A grande questão é que a Constituição Federal, no artigo 230, determina, prevê, na verdade, é que seja garantido um processo de envelhecimento e esse processo de envelhecimento seja digno, em observância do princípio da dignidade da pessoa humana. O Brasil assumiu um compromisso com a questão do envelhecimento, porque o Brasil, segundo projeções de conservadores, que o Brasil até 2020 será considerado o 6º país em número de idosos. Estou dizendo um número superior a 30 milhões de pessoas. Então, o Brasil assumiu esse compromisso, mas de forma tímida, ainda tem cuidado dos seus idosos de forma adequada. Então, a grande questão que fica no ar é como efetivamente o Estado tem realizado tutelas específicas de proteção desses idosos e quais são as políticas públicas nesse sentido de viabilizar o acesso. Nós sabemos que os direitos fundamentais eles só saem da Constituição quando eles chegam
de uma forma efetiva e viável, né, a todas as pessoas. Uma outra questão que eu gostaria de deixar e enaltecer também que o processo de envelhecimento, ele é um processo natural do ser humano. Então nós temos que visualizar e participar e apoiar, né, tanto no âmbito familiar e na sociedade, que esse processo é um processo de que todos ou grande maioria da sociedade vai passar. Então que seja garantido pelo Estado, que esse processo de envelhecimento seja digno e as pessoas e a sociedade não exclua a pessoa em razão de sinais de envelhecimento no rosto ou em questão de diminuição de facilidade de fazer as coisas, né? Então, a questão é que o Estado faça a parte dele de viabilizar a questão do processo de envelhecimento digno e a sociedade abrace os seus idosos. E a família também, porque nós sabemos que a família também, conforme as pessoas vão envelhecendo, ela já não tem a mesma consideração de quando essa pessoa é mais nova. Nós sabemos que às vezes os avós ficam para passear de vez em quando, deixa às vezes as pessoas mais velhas em casa, não tem tanta paciência, que é uma questão muito importante também, que as pessoas próximas do núcleo familiar muitas vezes não têm paciência com as pessoas idosas, que já não tem a mesma facilidade, a mesma mobilidade, né? Às vezes tem a repetição de falas e de histórias. Então a questão também é do respeito dentro do núcleo familiar, que é uma questão muito importante também. Uma outra questão importante também que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão do processo de envelhecimento e o mercado de trabalho, ou direito ao trabalho. Nós sabemos que há uma cobrança da sociedade em razão da imagem, né? Eu digo em relação às pessoas que trabalham com a imagem, há uma cobrança do próprio trabalho e também uma cobrança da sociedade, no sentido de que a pessoa ela tem que se manter sempre jovem. Então, dentro do trabalho específico que a pessoa tem, ela depende da imagem. Então, às vezes a pessoa ela acaba utilizando de manobras, às vezes, fora daquilo que é padrão, né, ou fora daquilo que seria adequado, e para que fique cada vez mais bonito, para não perder um papel de novela, por exemplo. Então, essa é uma questão também complicada, em razão do padrão que a sociedade estabeleceu, de que a pessoa tem que permanecer jovem. Uma outra questão em relação ao mercado de trabalho e o processo de envelhecimento, que na verdade é a questão acadêmica. Muitas vezes nós sabemos que quanto mais velho um professor, em razão da sua experiência, melhor ele fica. Então nós sabemos que nós temos muito mais considerações ou questões positivas que trazem quanto mais a pessoa está envelhecendo, passando pelo processo de envelhecimento, do que se mantendo jovem. A grande questão é que se deve respeitar cada fase e passar por ela de forma natural, sem permanecer dentro das cobranças que a sociedade determina ou estabelece. Nós sabemos que as pessoas que trabalham com imagem fazem loucuras para permanecer jovens e com aquela imagem para não perder papéis. Ou às vezes a pessoa que envelhece tem um papel diferente numa novela ou um trabalho menor, né? E a questão do trabalho em si, no dia a dia, às vezes a pessoa ela tem uma certa mobilidade de cargo, porque ela já não tem o mesmo vigor. Né? Então é uma questão que eu gostaria de deixar para vocês, que no mercado de trabalho há essa exclusão social, talvez de forma até muito sucinta, de uma forma muito imperceptível. E às vezes a pessoa também nem percebe que ela já está sendo excluída do mercado de trabalho porque ela está passando por esse processo de envelhecimento. Há sim algumas profissões que dependem da experiência de vida, mas grande parte das profissões ainda tendem a querer pessoas jovens que às vezes não têm experiência de trabalho, mas ela tem aquele gás novo que as pessoas dizem, né? Tem toda aquela vontade de trabalhar, mas não tem aquela experiência que é digna de quem já está passando por este processo de envelhecimento. Gostaria de agradecer a oportunidade. Até o próximo Momento Agis e bons estudos.